bom dia a todos. Excelentíssima senhora Clarice Durso, representando aqui o excelentíssimo senhor Dr. Marcos da Costa, eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Excelentíssimo senhor Dr. Norberto da Silva Gomes, digníssimo presidente da Comissão de Estudos sobre Perícias Forenses da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Aproveito o ensejo também para registrar a presença da excelentíssima senhora doutora Luciana Pereira Rustongi, digníssima chefe do Núcleo de Criminalística da Polícia Federal em São Paulo, e aqui representando o ilustre superintendente de Polícia Federal, doutor Roberto Ciciati Troncon Filho, e o excelentíssimo senhor doutor-chefe do Setor Técnico-Científico de São Paulo, Luiz Vanderlei Marasca. Quero registrar também aqui a presença do excelentíssimo senhor doutor Cássio de Oliveira Neto, meu amigo, aliás, o meu melhor amigo é o meu pai. Demais autoridades, colegas peritos criminais, senhoras e senhores, para mim é um especial momento de emoção, primeiramente por ter recebido o convite para participar desse recém-criado Núcleo de Acompanhamento Jurídico em Telemedicina e Telesaúde. E uma emoção particular, porque eu tive a oportunidade de participar recentemente do congresso que envolveu esse tema, e ali pude constatar que o tema central que norteou os trabalhos daquele congresso diz respeito à dignidade da pessoa humana. E o tema da dignidade da pessoa humana, para nós, operadores do direito, mas em especial a todo o povo brasileiro, tem um significado especial. Especial, sobretudo, porque ele recebeu do legislador constituinte uma lembrança honrosa. A dignidade da pessoa humana se coloca como fundamento do Estado Democrático do Brasil. Consta lá no artigo 1º da nossa Constituição. Lamentavelmente, atrás da soberania e da cidadania. Mas são coisas do nosso legislador que entendeu que a soberania e a cidadania merecia uma atenção mais especial do que a dignidade da pessoa humana. Enfim, fica aí o registro. Muito bem. Quero, então, dizer que, mais uma vez, que é um grande privilégio estar aqui, nesta casa que sempre nos acolhe, a Casa da Cidadania, o Templo da Justiça. Dando início, então, à palestra, sob o título A Prova Pericial em Face do Princípio da Segurança Jurídica, a proposta dessa exposição, ela busca, sobretudo, demonstrar quando, no desenvolvimento do rito probatório penal, torna-se inequívoca a observância ao princípio da segurança jurídica. E fazendo aqui um rápido recorte histórico, relembro com vocês que na época do Estado dito absoluto, do absolutismo monárquico, o direito ele era a pura expressão da vontade da autoridade, o rei. E essa prerrogativa trazia consigo uma inegável carga de arbitrariedade. E com a decadência do chamado antigo regime, pautado que era pelo absolutismo, evoluiu-se então para a adoção do denominado Estado de Direito, ou seja, uma nova ordem jurídica submetida ao império da lei e que se impunha tanto a governantes quanto a governados, para assegurar direitos civis e políticos. É possível, então, afirmar que antes do advento do Estado de Direito, sequer existia uma situação de segurança jurídica, já que o que prevalecia era simplesmente o exercício do poder pela vontade do soberano. E essa preocupação com aquele estado de coisas
principalmente em relação àquele passado de verdadeiras arbitrariedades, serviu de inspiração para que países que adotavam o sistema jurídico romano-germânico passassem a se preocupar com a denominada segurança jurídica, e que visaria especialmente a garantir o indivíduo contra a eventual opressão do governante. Bem, dá para ver então que há uma inegável relação entre segurança jurídica e Estado de Direito. Aliás, segurança jurídica, sobretudo pelo valor que envolve esse conceito, ela acabou por receber status de princípio em nosso texto constitucional, já que inerente e essencial ao Estado de Direito. Bem, e rapidamente, para ilustrar os efeitos da segurança jurídica em nosso ordenamento jurídico, um exemplo típico ocorre quando estamos diante de uma lei nova. Vejam que pela segurança jurídica, conjugada à irretroatividade da lei, impede-se, por exemplo, que lei nova alcance atos e fatos passados. Exceção feita aos casos em que a lei nova veio para beneficiar, tal como ocorre, por exemplo, com a lei nova penal, quando deixa de criminalizar certa conduta. Portanto, senhores, a segurança jurídica se coloca como uma garantia do indivíduo contra qualquer alteração normativa que atente ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, ou seja, aquele considerado praticado e acabado, porque obedeceu a todos os requisitos formais da lei. A segurança jurídica assegura, portanto, que se tenha um mínimo de estabilidade nas relações jurídicas. E essa estabilidade deve ser resultante fundamentalmente da confiança e da certeza do cidadão no sistema regulador das situações jurídicas na qual ele se insere. Caso contrário, sequer poderíamos falar em Estado de Direito. Bem, ao mesmo tempo que a segurança jurídica fica a depender da obrigatoriedade do direito, ou da obrigatoriedade do comportamento previsto em lei, ela é também base de sustentação de direitos, leia-se, direitos e garantias fundamentais. E é justamente no rol desses direitos e garantias fundamentais que se insere o direito à prova, como consectário dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Bem, e dentro do contexto do direito à prova, é importante pontuar que a segurança jurídica ela poderá se expressar de várias outras formas. Por exemplo, no campo do direito aplicado, da aplicação do direito, a segurança jurídica, no âmbito das provas, ela poderá se manifestar na garantia da previsibilidade ou da prévia calculabilidade das decisões. No entanto, é importante ressaltar que essa previsibilidade jamais poderá ser entendida como um engessamento das decisões ou do poder de livre convencimento do magistrado. Não. E muito pelo contrário, na verdade, ela deve ser entendida, essa previsibilidade impõe que seja entendida como uma expressão de coerência e certeza na decisão. E no âmbito das provas, isso se dará fundamentalmente na confiança da prova produzida. E é nesse campo, então, que se insere a prova pericial. Mas qual será, então, a relação entre segurança jurídica e prova pericial? Bom, de início é importante lembrar que a atividade probatória, principalmente em matéria penal, ela representa um momento singular e central de todo o processo judicial. E o reconhecimento da importância desse momento a todo o rito processual certamente se expressará na segurança e na confiança da prova produzida.
E é nesse sentido, então, que ressalta a prova baseada em leis científicas. Leia-se prova pericial. E justamente pelo fato de estar apoiada em ciência, em base científica, ausentes, portanto, fatores subjetivos, próprios da confissão ou da prova testemunhal, é que a prova pericial permite assegurar ao processo e à própria sociedade a necessária segurança jurídica, segurança, aliás, que tem fundamento no próprio princípio da confiança. De fato, na capacidade de reconstruir cientificamente, portanto, não por testemunhas, tampouco pela confissão, aquele fato não presenciado pelo julgador, é que reside a segurança jurídica promovida pela prova pericial a toda a persecução penal, desde a fase administrativa do inquérito até a conclusão da fase judicial. E esse atributo da perícia, de estar apoiado em ciência, em base científica, é que vai lhe conferir uma característica fundamental, a de permitir a refutabilidade. E mais, dada sua raiz científica, tem a característica de não apenas permitir ser refutada, mas de permitir ser refutada em qualquer canto do planeta, uma vez que leis científicas não reconhecem fronteiras. E nunca pude mais lembrar que a possibilidade de uma teoria ser refutada é o que melhor caracteriza uma atividade científica. Portanto, e muito diferente até do que muitos imaginam, a maior qualidade da prova pericial não está no fato de ser uma prova irrefutável, uma prova infalível. Não, muito pelo contrário. É justamente na possibilidade de ser refutada, de ser contestada objetivamente, de ser contestada cientificamente, é que reside a grande qualidade, a grande virtude da prova pericial. E é importante também se reconhecer que isso já se mostrava como uma aspiração antiga da humanidade, em poder aferir e contestar objetivamente uma prova, posto que havia sempre um repúdio aos meios cruéis de prova e às várias formas de tortura tão frequentemente empregadas para se obter a confissão. Portanto, senhores, ao permitir à parte inconformada rebater objetivamente um resultado, independentemente de fronteiras, inclusive geográficas, a prova pericial confere de forma inequívoca a segurança jurídica a todo o processo. E todo esse cuidado vai ganhar uma atenção especial quando estivermos tratando de matéria penal. Isto porque em matéria penal, a perícia atua, diferentemente da perícia civil, no campo dos chamados bens indisponíveis, bens de valor superior, como vida e liberdade. Vejam que no campo processual penal, nosso legislador reconhece a importância do exame pericial, sobretudo para a garantia da segurança jurídica ao processo, a ponto de não apenas obrigar a sua realização nas infrações penais que venham deixar vestígio, conforme seu artigo 158, mas também como condição de validade para o regular desenvolvimento do processo, ou seja, a falta do exame pericial nos crimes que deixam vestígio leva, conforme o artigo 564 do nosso Código de Processo Penal, à nulidade da ação penal. Muito bem. Até porque hoje estamos antecipando a celebração do Dia do Perito, comemorado, como o Dr. Norberto frisou, todo dia 4 de dezembro. Um outro atributo importante e fundamental
principalmente no âmbito criminal, quando se está diante de valores superiores, como vida e liberdade, e sempre tendo em vista essa preocupação maior de se conferir a necessária segurança jurídica a toda a persecução penal, diz respeito justamente à qualidade do produtor da prova, o perito criminal. Ou seja, aquele profissional que detém um saber que transcende o campo do saber comum. Aliás, por isso ele é chamado de o especialista ou de o expert. E um exemplo emblemático de reconhecimento da excelência do trabalho realizado pelos peritos criminais, ele veio expresso e com muita felicidade recentemente nas palavras do excelentíssimo e agora ex-procurador-geral da República, Roberto Gurgel, extraídas de sua sustentação oral no julgamento da ação penal 470, alcunhada de caso mensalão. Ao recitar os versos de Chico Buarque de Holanda, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber, repito, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações, ilustrou o excelentíssimo procurador com singular clareza a missão da atividade pericial, qual seja o de perceber ou revelar, por meio de uma prova robusta e confiável, o que a sociedade e o seu saber comum se viu incapaz de perceber, que era subtraída em tenebrosas transações. Aliás, é importante destacar que a ação penal 470 ela não apenas aproximou os trabalhos desenvolvidos pela nossa Suprema Corte com o cidadão comum, mas marcou e cristalizou de forma definitiva a força da prova fundamentada em ciência, leia-se prova pericial, tendo em vista os inúmeros laudos econômico-financeiros produzidos naquela ação penal. Bem, e também não há falar em segurança jurídica promovida pela prova pericial, sem falar antes e rapidamente na autonomia da perícia criminal. Muito embora ela esteja implícita no nosso Código de Processo Penal, não só no seu artigo 275, ao declarar que o perito estará sujeito à disciplina judiciária, como também no seu artigo 280, ao referir que é extensivo ao perito no que lhes for aplicável o disposto sobre a suspeição dos juízes, a Lei 12.030, ela veio, em verdade, reafirmar a autonomia da perícia criminal para manter assegurada a imparcialidade e a isenção de todos os exames periciais e, com isso, garantir não apenas a segurança jurídica do rito probatório, mas de toda a persecução penal. Um sistema baseado no respeito aos fundamentos do Estado de Direito vai reclamar certamente uma perícia oficial de natureza criminal submetida ao império da lei, mas que se mostre também apta a investigar cientificamente e de forma isenta e imparcial todos os vestígios deixados pela infração penal. Desse modo, para se assegurar que todo o trabalho pericial seja desempenhado com a eficácia e a efetividade que se espera, é imperioso que os peritos cumpram sua função de forma autônoma e imparcial. Aplica-se, então, à perícia a expressão latina, non ducor, duco. O perito deve conduzir, jamais ser conduzido. A verdade é que, ao conferir autonomia à perícia criminal, pretendeu o legislador infraconstitucional assegurar às partes envolvidas em processo judicial e à própria sociedade em geral a imparcialidade do agente público, o perito criminal, a isenção do produto, laudo pericial, resultante do trabalho realizado, exame de corpo de delito, e a efetividade da prestação jurisdicional conjugada ao respeito à dignidade da pessoa humana, tanto do acusado quanto da vítima. Só assim, então,
a prova pericial poderá contribuir para a garantia de uma justiça crível e imparcial, servindo sempre e na mesma medida tanto ao julgador quanto à acusação e à defesa. No entanto, de modo diverso, ou seja, desprovido de autonomia, sempre caberá o alerta. O nobre trabalho desempenhado pelos peritos criminais não assegurará o necessário resguardo contra ingerências de qualquer natureza, o que equivaleria a verdadeira afronta a princípios constitucionais, notadamente o princípio do devido processo legal e, em particular, o direito à prova. Prometo, doutor Norberto, que dessa vez eu não vou ser gongado. Para finalizar, permita, então, relembrar algumas palavras já proferidas outrora neste templo do direito, que é a OAB. Os recursos científicos de que se utiliza a prova pericial e que consegue, como nenhuma outra modalidade de prova, acompanhar a rápida evolução da ciência e da tecnologia, conjugadas à autonomia da perícia criminal, permitem oferecer à sociedade uma prova de alto grau de certeza e confiabilidade, se colocando verdadeiramente como um instrumento assecuratório da necessária segurança jurídica a toda persecução penal e, por via reflexa, um instrumento de efetiva observância dos direitos e garantias fundamentais e que tem na dignidade da pessoa humana seu valor supremo, fundamento e compromisso do Estado brasileiro. Obrigado.